Olá, boa tarde. Ora, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo webinar sobre a ciência polar. Este é um projeto novo da Apex Portugal, que demos início este ano, com 2 sessões anuais, com o objetivo de trazer cientistas polares da língua portuguesa para falar um pouco sobre o seu trabalho e permitir para que possamos conhecer melhor o que é feito e como se tem feito a ciência polar a partir da ótica dos investigadores polares. Ora, o nosso primeiro webinar teve lugar no dia 27 de julho, em que tivemos a participação especial do Lucas Kruger, do Instituto Antártico Chileno, com a apresentação intitulada Pescando no Fim do Mundo, Mudanças Ambientais na Península Antártica e as consequências para o manejo ecossistémico da pesca do krill. Esta sessão está disponível para assistir na nossa plataforma do YouTube. E hoje, em comemoração ao Dia da Antártida, que será amanhã, 1 de dezembro, temos a honra de receber o José Queiroz, um investigador polar português, no nosso segundo webinar. O José é aluno de doutoramento da Universidade de Coimbra, realizando a sua investigação no Centro de Estudos do Mar e do Ambiente e no British Antarctic Survey. O seu trabalho foca-se no estudo de cadeias alimentares do mar profundo, do Oceano Austral, especialmente em relação com a pesca do bacalhau da Antártida e da Patagónia e nos efeitos das alterações climáticas, perturbações antropogénicas e contaminantes nestas cadeias alimentares. Ao longo do seu percurso, o José conta com mais de 9 meses embarcados em navios de pesca nas regiões de Mares de Ross, Amundsen, Dumont-d'Urville e Escócia. O José vem nos contar um pouco da sua trajetória, com a apresentação intitulada O que faz um jovem cientista português na Antártida. Lembrando também que esta sessão está sendo gravada e estará disponível na nossa plataforma do YouTube em breve. Terminada a apresentação do nosso orador, teremos um espaço para perguntas e respostas. Espero que estejam à vontade e que seja de muito proveito para todos nós. Mas desde já aproveito para agradecer a vossa presença e José, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kátia. Posso partilhar? Sim, sim. Ok. Já conseguem ver, né? Ok, boa tarde a todos. Então, como a Kátia já disse, meu nome é José Queiroz. Eu sou aluno de doutoramento da Universidade de Coimbra. Eu trabalho no MARE, que é o Instituto do Mar e do Ambiente, e no British Antarctic Survey, em Inglaterra. Eu vou falar um bocadinho hoje do que é que faz um jovem cientista na Antártida, é o título da apresentação, mas eu vou dividir isto um bocado em 2 partes. Uma primeira parte mais informativa sobre o que é a Antártida, o Oceano Austral, e depois uma segunda parte de realmente o que é o meu trabalho e o que é que eu fiz até hoje. E como sempre na nossa equipa aqui na Universidade de Coimbra, o que fazemos é começar com uma pergunta. E a pergunta que eu vos deixo no ar é se vocês sabem porque é que os ursos polares não comem pinguins. Eu vou-vos deixar só pensar um minuto, ou menos um bocadinho, e dou-vos já a resposta. Pronto, e se vocês acham que eles não comem porque os pinguins são rápidos, e agora eu vou fazer uma panóplia de questões, de respostas que tivemos muitas vezes das crianças. Se vocês acham que é por eles serem pretos e brancos, não os conseguem ver, porque os pinguins voam muito rápido, porque sabem mal, a realidade é que os ursos polares não comem pinguins porque vivem em polos opostos, ok? Nós temos os pinguins no Polo Sul e os ursos polares no Polo Norte, ok? Portanto, se um pinguim quisesse, ou se um urso polar quisesse comer o pinguim, ele teria que atravessar o planeta todo para o poder fazer. E nós hoje, então, vou-vos falar um bocadinho da Antártida, da terra dos pinguins. Okay? Primeira vez, e aquilo que nós vamos considerar a Antártida e o Oceano Austral é tudo o que vai abaixo dos 60 graus sul. E a primeira vez que foi atravessada esta linha foi só em 1773, ou seja, já se sabia muita coisa, que já se conhecia os continentes todos. Sabia-se que lá em baixo havia alguma coisa, mas ainda não se tinha a certeza do que era. Então foi uma expedição do Captain James Cook que atravessou pela primeira vez o Círculo Polar Antártico em 1773. Mas isto foi só uma navegação e só depois, quase mais de 150 anos depois, é que conseguimos finalmente chegar ao Polo Sul, ou seja, ao ponto aos 90 graus sul. Quem chegou lá foi o capitão Amundsen, era um capitão norueguês, campeão do mundo de esqui,
em que na altura protagonizou uma corrida com um capitão inglês, que é chamada a Corrida pelo Polo Sul. Se vocês tiverem interesse, há livros muito interessantes sobre esta história, em que ambos os países tinham como grande objetivo chegar ao Polo Sul, tentar perceber qual deles era o primeiro a chegar ao Polo Sul. E quem ganhou foi efetivamente a Noruega, com o Capitão Amundsen a chegar quase um mês antes do que os ingleses. E então, é disso que vamos falar hoje. Vamos falar da Antártida, do continente, e vamos falar, além da Antártida, do Oceano Austral, que é todo o oceano que circunda a Antártida. E o que é a Antártida? Como é que podemos escrever a Antártida? Bem, o David Attenborough, que vocês conhecem com a certeza, descreveu como a Antártida sendo o continente mais frio, mais duro e mais remoto da Terra. E sobre o Oceano Austral, falou que, e sobre a parte profunda do mar profundo do Oceano Austral, falou que nenhum ser humano desceu até às profundezas que o circundam. Portanto, temos então aqui um continente extremamente duro e temos uma zona ainda por explorar, ou seja, quando nós já sabemos e quando falamos com cientistas do mar profundo, há sempre aquela teoria de que conhecemos muito mais da superfície da Lua do que do fundo do oceano, ainda sabemos menos do fundo do oceano e do mar profundo da Antártida, do Oceano Austral. Então, que características é que ele tem? A Antártida tem e o Oceano Austral tem, que faz com que ele seja, então, como diz o David Attenborough, mais frio, mais duro e mais remoto. Bem, antes de tudo, tem temperaturas muito baixas, por isso ser o mais frio, ok? As temperaturas normalmente na Antártida rondam entre os menos 10 e os menos 60 graus Celsius. Para vocês terem uma ideia, as nossas temperaturas médias em Portugal são entre os 13 e os 20 graus Celsius. Ou seja, estamos a falar aqui de uma diferença de temperatura gigante entre Portugal e a Antártida. E na história, de todas as histórias que nós, das temperaturas que nós temos marcadas, registadas, a mais baixa de sempre foi menos 89,2 graus Celsius, que foi registada em 1983 numa estação russa que fica muito perto do Polo Sul. Okay? Isto é uma temperatura tão anormal que, se vocês forem à procura na internet de termómetros analógicos, o que vocês vão encontrar no máximo é ir a menos 50 graus, mesmo para a Antártida ou para o Ártico no Polo Norte. Okay? Portanto, isso foi mesmo uma onda de frio que até hoje mais nenhuma vez foi ultrapassada. Para vocês compararem, por exemplo, com a Antártida, com Portugal, o valor mais baixo registado em Portugal alguma vez foi 16 graus Celsius, que foi registado na Guarda, na Serra da Estrela. Portanto, aquilo que é a temperatura mais baixa alguma vez registada em Portugal está dentro dos números registrados na Antártida como temperaturas médias. E em comparação, a temperatura mais alta na Antártida alguma vez registada era de menos 13 graus. E eu digo era porque já não é. Porque infelizmente, e todas as alterações climáticas que nós estamos a ouvir falar, de umas recentes vagas de calor, fizeram com que fosse registado quase 20 graus Celsius na Antártida em 2020, numa estação argentina no continente. Ok? Portanto, atualmente já não podemos dizer que a temperatura mais alta na Antártida é praticamente a mais baixa desde sempre registada na Antártida, mas por causa destas ondas de calor, mas a verdade é que até há bem pouco tempo a temperatura mais alta de menos 13 graus registada na Antártida era quase a temperatura mais baixa de sempre registada em Portugal. Além da temperatura, temos, por exemplo, também os ventos. Na Antártida, os ventos naturalmente são 100 km por hora. Só que depois temos rajadas de 200 km por hora. Isto acontece por causa das montanhas e que criam os chamados ventos catabáticos, ou seja, o vento sobe a montanha e depois, quando começa a descer a montanha, ganha velocidade. Estes ventos catabáticos acontecem em todo o mundo, só o que acontece na Antártida é que depois não há barreiras a este vento. Portanto, o vento normalmente consegue estar acima dos 100 km por hora num dia normal. Para comparar, as rajadas mais fortes alguma vez registadas em Portugal foram rajadas de 176 km por hora e foram registadas há uns anos atrás, não sei se vocês têm ideia ainda, da tempestade do Leslie, que foi a primeira tempestade tropical a atingir Portugal e que teve como rajadas 176 km por hora na Figueira da Foz. Para vocês terem ideia, os estragos do Leslie na Figueira continuavam a ser sentidos mais de 6 meses depois. Portanto, aquilo que é um vento normal na Antártida consegue ter efeitos devastadores em Portugal.
E depois, a Antártida em si é um deserto. E normalmente nós estamos habituados a ver um deserto, que é a areia do Saara, muito calor. Mas o que caracteriza um deserto é a pouca quantidade de água potável. E isso é o que acontece na Antártida. O que nós temos na Antártida é muita pouca chuva. Nós temos, por exemplo, estas regiões que são as chamadas os vales secos, que são das zonas que têm menos água na Terra. E todo o resto do continente é neve. Ou seja, a água ou os animais teriam que beber neve, ou o que acontece é que não conseguem beber. Ou seja, não havendo água potável disponível para consumo dos organismos, temos então um deserto. Só que neste caso é frio. Para vocês terem uma ideia, em termos de precipitação, mesmo em termos de queda de neve, na Antártida, no interior do continente, estamos a falar de cerca de 50 milímetros por ano, enquanto no litoral estamos a falar de 200 milímetros por ano. Para comparar, em Portugal, a nossa média de chuva por ano é de 700 milímetros, ou seja, nós temos cerca de 3 vezes mais água a cair em Portugal do que no litoral da Antártida, e temos cerca de 14 vezes mais água a cair em Portugal do que no interior da Antártida. E isto leva-nos a que no continente a biodiversidade seja muito reduzida. Em termos de plantas, nós não conseguimos ter plantas superiores na Antártida. Ou seja, nós não conseguimos ter árvores, nós não conseguimos ter flores. A única coisa que nós conseguimos ter no continente são plantas primitivas, em termos de musgos, hepáticas, líquens, macrofungos, como os cogumelos, e mesmo assim, tudo isto, algumas delas à volta do continente todo, outras, por exemplo, os macrofungos, só vamos encontrar na ponta da península, que já é uma região que já está muito perto dos 60 graus sul, ou seja, está mais a norte. E isto estamos a falar de plantas. Em termos de animais, ainda consegue ser mais restrito, onde só temos algumas espécies de nematos e microartrópodes. Para vocês terem uma ideia, este animal aqui, que é a Bélgica antártica, é um gastrópodo, muito estilo, é um aracnídeo, peço desculpa, muito parecida com as nossas carraças, e que, sendo o maior animal terrestre que existe na Antártida, o maior tamanho que consegue atingir são 6 milímetros. Tudo o resto é mais pequeno que isto. E tudo isto acontece por todo este clima extremo que nós temos no continente. Mas o oceano não é assim. O oceano austral é muito diferente do continente. Primeiro, nós conseguimos ter no oceano austral, e vamos considerar o oceano austral tudo o que está abaixo desta linha verde, que é a frente subtropical, é uma frente oceânica que não permite que as temperaturas mais quentes do Oceano Pacífico, do Oceano Índico, do Oceano Atlântico cheguem à Antártida. É uma primeira barreira, ok? E, por si só, conseguimos ter diferentes temperaturas. Ou seja, temos águas muito frias perto do continente e depois temos águas ligeiramente mais quentes junto da frente subtropical. E temos um gradiente com águas antártidas a sul da frente polar antártica, que é a última barreira a ser ultrapassada pelo oceano em termos de temperatura. Tudo abaixo desta linha, estamos a falar de 4 graus ou menos de água, ok? E acima desta estamos a falar até 7,5. Isto tudo tem consequências, por exemplo, no inverno, em que temos a formação de gelo marinho, ou seja, o continente da Antártida consegue crescer quase 1,5 vezes o seu tamanho no verão, só com a formação do gelo marinho que se forma à volta. Além disto, o oceano tem a corrente circumpolar antártica, que é a corrente mais forte que existe em todos os oceanos. Corrente essa que, quando estamos em tempestades, consegue criar ondas maiores do que quase todos os outros oceanos que existem no planeta. Que depois, quando nós estamos em barcos lá na Antártida, temos situações bastante incómodas a nível de tentativas de dormir ou a nível de tentativas de estar de pé, ok? No entanto, não é sempre assim, ok? Temos dias muito calmos com o oceano bastante calmo. Além da corrente, há outra coisa que caracteriza o oceano austral, que é os altos níveis de oxigênio. Se vocês olharem para este mapa e para esta escala de cores, o que vocês conseguem ver é que tudo o que está amarelo ou a vermelho são as zonas que contêm mais oxigênio no mundo, nos oceanos.
Temos o Ártico, que é o do Polo Norte, e temos o Oceano Antártico, ou o Oceano Austral, que é o que tem também mais oxigênio. E porquê é que eles conseguem ter? Porque como têm temperaturas muito frias, conseguem manter grandes níveis de oxigênio. Quanto mais vocês aumentam a temperatura da água, mais os níveis de oxigênio vão descendo. Ok? Além disto, tem grande produtividade. E o que é produtividade? Quando nós falamos em produtividade, falamos na capacidade de haver algas, microalgas e organismos que são as plantas do oceano. Tudo isto vai iniciar uma cadeia alimentar que vai produzir comida para os predadores de topo, ou seja, para os outros animais. E tudo isto, em conjunto, faz com que tenhamos uma biodiversidade muito única, muito rica, muito diversa no oceano, ao contrário daquilo que nós temos no continente, que é muito reduzida, muito limitada. E conseguimos quase encontrar toda a gama de animais que nós vemos no planeta, em termos de grupos, conseguimos encontrar no Oceano Austral, com exceção, por exemplo, dos répteis. Os répteis, nós não temos répteis no Oceano Austral, porque sendo organismos que precisam e são determinados a sua atividade pela temperatura exterior, não conseguindo regular a temperatura interior deles, não conseguem e não tiveram nunca, em termos de evolução, nunca tiveram estratégias para se adaptar a estas temperaturas. Mas temos tudo, temos baleias, temos focas, temos crustáceos, caranguejos, temos ofiorídeos, que são animais da família das estrelas do mar, também temos estrelas do mar. Temos plantelmintas, que é considerado um parasita. Este, por exemplo, consegue viver dentro dos peixes, como nós, por exemplo, ouvimos falar de parasitas em todos os outros animais, também existem na Antártida, também existem no Oceano Austral. Temos o pétrel gigante, que é uma ave marinha enorme. Temos esponjas. Estas esponjas, o nome delas é um animal, ok? Apesar de ter este aspecto, não é um coral, é um animal de outro estilo. E são estes animais, uma curiosidade, que fizeram com que hoje, estes ou outros parecidos com eles, noutras regiões do planeta, que hoje nós, por exemplo, ao tomar banho, usamos uma esponja. Inicialmente, as primeiras esponjas que os seres humanos usaram eram bocados deste animal partidos no banho. Atualmente, claro, que são sintetizados em laboratório, usando a espongina, que é uma substância que estes animais produzem, que faz com que eles sejam esponjosos. Mesmo assim, se vocês quiserem usar uma esponja destas natural, basta ir a um supermercado e na zona dos bebés, da puericultura, vocês conseguem facilmente encontrar fragmentos de animais deste grupo para poderem usar, e é uma esponja normal. Além disso, temos peixes. Todos estes animais, claro, usando estratégias para se poderem adaptar ao clima frio da Antártida. Porque, por exemplo, se nós pegássemos numa sardinha e colocássemos no Oceano Austral, o que ali aconteceria congelar. O que estes animais têm é proteínas anticongelantes, que são substâncias que eles conseguiram criar, que a evolução permitiu com que eles conseguissem sintetizar, que permite com que eles não congelem dentro destas temperaturas. Tudo isto, e, por exemplo, só por curiosidade, em jeito de curiosidade para a ciência, há investigadores a estudar o uso destas proteínas que estes peixes na Antártida conseguem sintetizar, para usar, por exemplo, nos produtos congelados do dia-a-dia, porque se vocês usarem estas proteínas, por exemplo, na produção de morangos ou na congelação de morango, o morango não vai ficar com aquele aspecto queimado depois de congelado, mantém-se bonito, como se tivesse sido apanhado há pouco tempo. Tudo isto, aplicações que nós conseguimos tirar estudando animais na Antártida também. Mas isto é uma imagem geral. Depois nós temos alguns animais que por si só são muito especiais no Oceano Austral. O primeiro, e mais que tudo, é o krill antártico. É uma espécie muito pequenina, é um crustáceo estilo um camarão e é considerado uma espécie-chave na Antártida. Porquê? Porque toda a cadeia alimentar do Oceano Austral baseia-se ou tem como base este animal. Nós temos aves, peixes, focas, lulas que se alimentam diretamente do krill, e depois temos os outros animais que, não se alimentando do krill, vão se alimentar diretamente do animal que come o krill. Ou seja, temos, por exemplo, o pinguim que come krill, e teríamos então uma foca leopardo que iria comer o pinguim, estando também dependente da presença do krill. E o que acontece, e por ser uma espécie-chave, é que se, devido às alterações climáticas ou alta alteração qualquer, se o krill desaparece,
todo o ecossistema da Antártida irá desaparecer. Além disso, e devido àquelas condições de grandes níveis de oxigênio, temos outros animais, todos eles primam por ser dos maiores do mundo. Por exemplo, temos o albatroz viajeiro, que é a maior ave voadora do mundo, que pode medir até 3,5 metros. Temos a baleia azul, a subespécie da Antártida, que é o animal que é o maior vertebrado do mundo, em termos de animal marinho do mundo. Ok? Depois temos, por exemplo, a orca, que é um predador de topo, ou o bacalhau da Antártida, que é um peixe que vive no mar profundo e que pode crescer até mais de 2 metros e tem um grande valor económico. Ou temos, por exemplo, as lulas. Temos, por exemplo, a lula colossal, que é o maior invertebrado, o invertebrado mais pesado do mundo. Não é o maior em termos de tamanho, ok? Isso seríamos então a lula gigante, que vive fora da Antártida. Nós temos, por exemplo, nas nossas águas na Madeira, nos Açores, que consegue atingir os 25 metros de comprimento. A lula colossal não, vai até aos 15 metros, mas no entanto é o invertebrado mais pesado do mundo, conseguindo pesar até 500 quilos. E temos, por exemplo, o polvo gigante da Antártida. Este aqui foi o maior exemplar alguma vez capturado. E o que acontece é que ele, pronto, também consegue atingir tamanhos mais de 1 metro, ou seja, consegue ser bem maior que os polvos que nós capturamos aqui na nossa costa. E depois, claro, e peço desculpa, temos os pinguins. Os pinguins que são, de longe, o animal mais emblemático da Antártida. E temos mais de 18 espécies, temos 18 espécies de pinguins no oceano, no mundo, ok? Nem todos eles habitam no Oceano Austral. No Oceano Austral e dentro da Antártida temos cerca de 6 espécies de pinguins, ok? Todas 6, seja, por exemplo, nós temos aqui o pinguim gentil, o pinguim saltador de pedras, o pinguim Adélia, o pinguim de barbicha, o pinguim de olho amarelo, o pinguim azul. Por exemplo, estes dois só existem na Nova Zelândia, ou seja, já estamos a falar de águas quase subtropicais e não do Oceano Austral. Mas todos os outros, todos estes 4, existem na Antártida, em ilhas subantárticas. Alguns, por exemplo, o Odadel existe no continente. O saltador de rochas só existe em ilhas subantárticas, ou seja, ilhas que, estando dentro do Oceano Austral, não pertencem ao continente, ou seja, não é território continental. E depois temos as 2 espécies mais icónicas de pinguins da Antártida. Temos o pinguim-rei, aqui à esquerda, e o pinguim-imperador. E em jeito de curiosidade, há muita gente que confunde estes pinguins, incluindo, por exemplo, se vocês estiverem a ver um documentário da National Geographic, há próprios narradores que confundem estas 2 espécies. E como é que vocês conseguem distinguir estas espécies? Se vocês olharem para a mancha do pinguim-rei, a mancha é fechada. Ou seja, o preto da cabeça troca no preto das costas, como se fosse a coroa de um rei, que nós conhecemos naturalmente. Ao invés, a mancha do pinguim imperador, ela é aberta, como se fosse aquelas coroas de louro que os imperadores usavam antigamente. Ok? E é assim que estas 2 espécies se distinguem facilmente. Os pinguins, claro, como quase todos os animais, conseguem ter diferentes formas. Formas, não, nem tanto. São quase todos iguais. Mas conseguem ter diferentes tamanhos e cores. Por exemplo, o pinguim mais pequeno é o pinguim azul. É um pinguim que mede cerca de 30 centímetros e não consegue pesar mais que 1,5 kg. No outro lado oposto temos o pinguim imperador, que consegue atingir mais de 1,20 m e pesar mais de 20 kg, ou seja, é uma autêntica, consegue ser maior que algumas crianças, ao contrário do pinguim imperador, do pinguim azul, que não consegue ser maior que absolutamente nada. Mas a realidade é que a Antártida, apesar de isolada do mundo e de longe de toda a humanidade e de todo o resto dos outros continentes, ela está sob grande ameaça. E que ameaças são estas? Bem, principalmente aquela que nós ouvimos falar sempre, são as alterações climáticas. E a Antártida, juntamente com o Ártico, é uma das regiões do planeta que mais está a sofrer com estas alterações climáticas. Primeiro, com o aumento da temperatura, e aqui nós conseguimos ver que desde 1980 a temperatura tem aumentado quase 1 grau Celsius, a temperatura média anual, e isto depois tem consequências noutros aspectos da geografia, da oceanografia, da meteorologia do continente.
por exemplo, tem levado ao degelo. E o que nós podemos ver, por exemplo, este gráfico da NASA mostra-nos que desde 2002 a 2017 temos a quantidade de massa da Antártida de gelo está a diminuir. E a pergunta que se coloca é, isto é igual por todo lado? Não é. Nós temos regiões, e há um estudo que nos mostra que aqui a azul, por exemplo, junto ao mar de Drummond-Durville, nós temos um aumento do gelo em termos de dias por ano. Ao invés da península, que o gelo está a diminuir em termos de dias por ano. E agora nós perguntamos, então, por exemplo, nas zonas em que está a aumentar o gelo, então isso é bom para os animais? Não, não é obrigatoriamente bom para os animais, nem para aqueles que possam estar extremamente dependentes do gelo. Por exemplo, os pinguins dependem muito da neve, especialmente os pinguins imperadores. Eles precisam do gelo para chegar às zonas de alimentação, para ir para o mar. Se nós aumentarmos os dias por ano de neve ou de gelo, ou a distância da colónia até ao mar, o que acontece é que eles, primeiro, para ir buscar comida para alimentar os filhotes, vão demorar muito mais. E os filhotes que estão habituados a ficar à espera de X dias, ao esperar mais dias, vão acabar por morrer de fome. Ou então, que também acontece várias vezes, é eles saem para o mar e quando chegam, o gelo está mais extenso. Ou um iceberg, ou um bocado de gelo entrou e eles não conseguem sair do mar para voltar à colónia e não conseguem entregar a tal comida que foram pescar para entregar aos filhotes. Portanto, nós não queremos que haja um degelo no geral da Antártida, mas também com as alterações climáticas temos que perceber que há zonas que vão aumentar o gelo e isso também não é bom. Ou seja, quando alguém diz, mas há zonas que estão a aumentar o gelo, há mais dias. Isso também tem impactos negativos na biodiversidade da Antártida. Okay? Além do degelo, temos também a acidificação dos oceanos. E o que é a acidificação dos oceanos? Como o próprio nome indica, os oceanos estão a ficar mais ácidos. Okay? E porquê é que isto é um problema? E aqui, novamente, temos aqui a Antártida, o Oceano Antártico, o Oceano Austral e o Ártico a sofrerem mais com isto. Porquê é que isto é um problema? Porque todos os animais que tenham carapaça ou tenham fases larvares, que é o caso do krill, que esteja dependente de carbonato de cálcio ou alguma coisa relacionada com cálcio, vai haver deformações porque com a água mais ácida vai corroer ou a carapaça, como é por exemplo aqui o caso da borboleta do mar, ou vai fazer malformação no ovo do krill. E ora, como eu vos tinha dito há pouco do papel do krill no ecossistema antártico, não havendo krill, o que vai acontecer é que vamos ter pinguins, por exemplo, a morrer à fome porque eles dependem da comida, dependem do krill para poderem comer e poderem se alimentar. Ou seja, isto é outro problema e vai dar quase tudo aos predadores de topo, como aos pinguins ou todos os outros predadores que depois se alimentam de pinguins. Tudo isto traz problemas aos animais. Além das alterações climáticas, um problema ou uma ameaça à biodiversidade e ao continente e a todo o ecossistema é a exploração de recursos. E na Antártida nós temos dois principais recursos a ser explorados. Temos o bacalhau da Antártida e o da Patagónia, que são duas espécies muito parecidas, por isso é que eu não acrescentei aqui nenhuma foto. Elas são exatamente iguais, têm alguma diferença nos dentes, acho que vos vão ver mais à frente com uma foto, mas elas são pescadas da mesma maneira, vivem em ambientes parecidos, apesar de estarem separadas, enquanto umas existe a do Antártica, a espécie Antártida, vive mais perto do continente, a espécie da Patagónia vive nas tais ilhas subantárticas, mais assim. E depois temos o krill da Antártida. O krill da Antártida, novamente, uma espécie altamente explorada. Depois temos uma diferença. Enquanto o bacalhau é explorado para alimentação, ou seja, ele é vendido para consumo humano, a maioria do krill da Antártida que é capturado serve para dois fins. Primeiro, cosmética e segundo, suplementos alimentares. Ou seja, quando nós vemos produtos cosméticos com ômega 3 vindos do krill, estamos a falar de produtos que são feitos à base de krill da Antártida, maioritariamente. Ok? Ou aqueles suplementos à base de krill são também krill da Antártida, por causa que é uma espécie muito rica em ômega 3 e o ômega 3 faz bem à saúde
segundo consta. Okay? E isto acaba por ser uma ameaça, quer pelos impactos de remover o predador do topo, que faz com que depois haja problemas nos níveis tróficos nas presas e desequilíbrios no ecossistema, quer por tirar o krill da Antártida, que, claro, sendo a presa principal do Oceano Antártico, vai trazer depois problemas nos níveis tróficos superiores. Ok? E é aqui que entra um bocado o meu trabalho, quer doutoramento, quer o trabalho que eu fiz até hoje no meu mestrado ou na minha licenciatura. Eu trabalho com o mar profundo, com cadeias alimentares, mas muito relacionados com a pesca do bacalhau da Antártida e do bacalhau da Patagónia. Nós temos aqui o mapa da Antártida e o que vocês veem aqui a vermelho são as zonas onde o bacalhau da Antártida é mais pescado, a azul as zonas onde o bacalhau da Patagónia é a principal espécie capturada, e depois já aqui um pontinho que é as Ilhas Sanduíches do Sul, que é uma das poucas zonas à volta do continente onde as duas espécies de pinguins, as duas espécies de bacalhau são pescadas. Okay? Toda esta pesca é gerida pela CAMLAR. A CAMLAR é uma comissão constituída por vários países que tem como grande objetivo gerir os recursos marinhos da Antártida, quer através da gestão de pesca, quer através da criação de áreas marinhas protegidas, quer tudo o que envolva a proteção, a conservação da Antártida, a CAMLAR está envolvida. E a CAMLAR gera os recursos com o chamado princípio do ecossistema, que é o quê? Todo o impacto que nós fazemos, por exemplo, com a pesca, nós temos que analisá-lo de uma perspectiva da cadeia alimentar toda, do ecossistema e não só da espécie que está a ser pescada, que é o que acontece muitas vezes no planeta todo. Ou seja, nós vamos pescar sardinha e nós analisamos os impactos da pesca na sardinha. Nós aqui não queremos saber isso. O que nós queremos saber aqui é, nós pescamos o bacalhau da Antártida, que é este aqui mais claro, ou o bacalhau da Patagónia, que é este aqui o mais escuro. Que impactos é que isso terá, por exemplo, nas presas deles, nos ecossistemas, em tudo? Ok? E onde é que eles vivem? E por isso é que isto se torna tudo complicado. Estas duas espécies vivem aqui mais ou menos entre os 1000 e os 2000 metros de profundidade. E como é que, desde já, qual é o aspecto disto? É o aspecto daquilo, é um aspecto muito parecido com qualquer mar profundo à volta do planeta. Nós temos, então, não temos luz, não temos grandes plantas, porque não há luz para fazer a fotossíntese que elas precisam para proliferar, e então temos assim um ambiente areia, escuro, mas que ao mesmo tempo tem uma grande biodiversidade, apesar de nós continuarmos a saber muito pouco sobre ela, porque, por exemplo, não é-nos possível ir ao mar profundo, a 2000 metros de profundidade, e olhar para os animais que lá existem, como fazemos, por exemplo, aqui na Costa da Figueira, em que vamos a Buarcos, olhamos para as poças e conseguimos encontrar 10, 15 espécies numa poça de água. E então é com isto que eu trabalho. Eu trabalho com as pescas do bacalhau da Antártida, da Patagónia diretamente, mas depois, além disso, trabalho com outras espécies, especialmente os cefalópodes, que são organismos muito importantes no Oceano Austral, e a maior parte dos estudos que eu fiz até hoje e que continuo a fazer focam-se muito na dieta destes bacalhaus, de modo a tentar perceber então os impactos que possa existir com a pesca no ecossistema de mar profundo. E agora é aqui que eu entro um bocadinho para falar um bocadinho o que é que eu fiz ou o que é que o jovem cientista faz na Antártida. E vou-vos falar das 3 expedições que eu fiz até hoje. A primeira foi ao Mar de Ross. Mar de Ross é este aqui, ao Mar de Amundsen e ao Mar do Mondorville em 2016. Foi a minha primeira viagem, foi ainda no mestrado e foi a bordo deste navio de pesca, o Antarctic Discovery. E aqui nós na altura tínhamos 3 objetivos principais nesta viagem. A primeira e principal, estudar a dieta do bacalhau da Antártida. Depois, aproveitar o bacalhau da Antártida e a pesca para estudar os cefalópodes da região, quer, por exemplo, pela captura direta do indivíduo no anzol, quer, por exemplo, por bicos dos cefalópodes, que isto aqui é a boca dos cefalópodes e que nos permite distinguir entre as espécies de cefalópodes que existem, polvos
lulas. E também tínhamos como objetivo filmar para um documentário que depois acabou por ser publicado na National Geographic Wild, chamado The Hunt for the Giant Squid, caso tenham interesse. O documentário não é sobre a viagem, apenas usa algumas imagens da viagem, por isso é que eu não falo muito dele aqui. Mas, sendo a minha primeira viagem, eu na altura estava no mestrado, não era novo, não tinha grande experiência, foi tudo muito à descoberta. Isso leva a que ainda hoje tenhamos questões características. Vocês chegando com 21 anos a um barco de pesca, vocês não vos vão dar um sítio para trabalhar na fábrica, então eu tive que me desenrascar um pouco e andava a trabalhar em diferentes zonas da fábrica. Eu queria apanhar estômagos e o que eu fazia era ir ao sítio para onde eles mandam os estômagos para ir para o lixo e pegava nos estômagos daí. E depois não tinha espaço para guardar as coisas, porque nós fomos lá a convite da empresa japonesa para filmar e então quando eles falaram com o barco para nós embarcarmos, esse ia ser o grande objetivo, era filmar, e tudo o que eu fizesse de ciência eu iria ter que me desenrascar um pouco em termos de espaços, gestão de tempo, gestão pessoal, e por isso é que não pude, como vocês vão ver à frente, não pude trazer amostras para a terra em grande quantidade. Então o que eu fazia logo a bordo era abrir os estômagos na fábrica da pesca, retirar tudo o que fosse amostras, quer lulas, quer peixes, por exemplo, otólitos. Isto são vestígios de que o tudo-fixe, o bacalhau, tinha peixe no estômago, os tais bicos, as mandíbulas, as bocas dos cefalópodes, que também vêm nos estômagos, e guardá-las. Depois, tudo o que fosse trabalho mais minucioso, onde é que eu fazia? Fazia no meu quarto, ou seja, isto era a minha cabine, onde eu dormia e funcionava um bocado como o meu laboratório e onde eu guardava amostras que não precisassem de ser congeladas. Ok? Claro que isto são as partes mais difíceis quando se é novo, e agora com o tempo já percebemos, já sabemos mais como lidar com as tripulações, mas toda esta viagem foi um desafio. Porquê? Primeiro porque foi a primeira viagem que eu tive na Antártida, e segundo porque a pesca no Mar de Ross e nos dois ao lado, o Amundsen e o Deauville, é feita no meio do gelo. Ou seja, nós andamos em barcos quebra-gelo e estamos a pescar no meio do gelo. Ou seja, isto é logo um contraste para aquilo que nós estamos habituados em Portugal. Estamos constantemente no meio do gelo. E apesar, por exemplo, aqui temos uma foto de um iceberg com o pôr-do-sol. Isto não é o pôr-do-sol típico que nós conhecemos. Isto era... Nós, quando estamos na Antártida e no Mar de Ross, durante o verão são 24 horas de dia. Ou seja, mais uma coisa nova. Nós estamos habituados e o nosso corpo precisa sempre do noite, dia, que é algo que nós não temos no verão na Antártida, quando estamos no continente ou quando estamos perto do continente. Isto aqui foi uma imagem no último dia em que o Sol se aproximou da linha do horizonte. Então, aqui neste dia o Sol vinha a descer, chegou à linha do horizonte e voltou a subir. E além disso, tive a oportunidade, felizmente, de ver muitas espécies que só se consegue ver quando se está a pescar ou quando se está a trabalhar ou no continente ou muito perto dele. Por exemplo, o pinguim imperador, os pinguins da Adélia, que são espécies que existem muito perto do continente ou existem no continente. As focas que comem, são chamadas as crab eater, são as focas caranguejeiras, que também existem muito perto do continente. Possibilidade de ver baleias, baleia de barbatana, a baleia azul, ou seja, tudo animais que nós reconhecemos, e isto é das partes muito boas de trabalhar na Antártida, é nós temos oportunidades de ver estes animais. Outra parte muito boa de trabalhar na Antártida é que nós nunca conseguimos voar diretamente de Portugal para a Antártida, então temos sempre a oportunidade de conhecer coisas novas. Quando eu estive lá, quando foi esta viagem, a primeira viagem, o que aconteceu foi que eu fui para a Antártida através da Nova Zelândia, embarquei na Nova Zelândia. E quando cheguei, na altura ainda estive a trabalhar um bocadinho no laboratório nacional da Nova Zelândia, que é o NIWA, e onde foi que percebemos que um dos polvos que tínhamos capturado foi o maior polvo da Antártida alguma vez capturado. Foi muito interessante, tivemos a felicidade de ser entrevistados para a televisão neozelandesa. Eu estava lá na altura com o meu orientador, com o José Xavier, que ainda hoje é o meu orientador de doutoramento. Conhecemos pessoas fantásticas,
aqui a Amy, tudo malta da Nova Zelândia, que trabalha nas coleções da Nova Zelândia e que me ajudaram bastante nesses textos de trabalhos de laboratório, mas deu também a oportunidade de conhecer outras terras. Temos aqui em Nelson, na Ilha Sul da Nova Zelândia, Wellington. Ou seja, isto é uma das coisas boas também de trabalhar na Antártida. Não só o trabalho, mas como nós temos sempre que ir de alguma maneira para a Antártida, nós vamos ter sempre a oportunidade de conhecer coisas novas. Isto é muito bom. Depois desta expedição em 2016-2017, eu acabei então o meu mestrado. Tive uns meses a trabalhar como observador de pesca no Oceano Índico e depois, quando mal começa o doutoramento, em 2020, tenho então a minha segunda expedição à Antártida. Neste caso, aqui já só trabalho nas zonas das South Sandwich, que é a tal ilha onde as duas espécies de bacalhau são capturadas, e na região da Geórgia do Sul, que é uma das zonas mais importantes no Oceano Austral de pesca de bacalhau da Patagónia. Neste caso, já fui no navio do Nordic Prince, já não é o navio do Antarctic Discovery, esse continua a pescar no Mar de Ross, ainda hoje, mas no Nordic Prince. E aqui tiramos a parte das filmagens, mas o trabalho era muito o mesmo. Foi estudar a biogeografia da região, ou seja, tentar perceber que espécies é que existiam na região, e para isso estava a usar os bacalhaus e tudo o que encontrávamos nos estômagos para tentar perceber o que é que lá existe, mas também estudar a cadeia alimentar para, tal como vos disse anteriormente, tentar perceber quais são os impactos da pesca nesta cadeia alimentar. Aqui, e lá está, como vos disse, já estava no doutoramento, já fomos lá com outros contactos, já tivemos um espaço para trabalhar, já tínhamos muito boas condições, conseguíamos ter um sítio para pesar o peixe, medi-lo, coisas que nós não tínhamos no Mar de Ross. Já pude pegar no estômago diretamente do peixe, ou seja, não tinha que estar a pôr a mão nas entranhas, em tudo que ia para o lixo, ok? E, claro, tive também acesso a outros animais. Aqui já não tinha o problema do espaço, então não tive a pressão de ter que recolher logo no barco as espécies que encontrávamos, por exemplo, nos estômagos, porque perdemos sempre alguma informação quando o fazemos assim. Então aqui, ao invés, consegui vir para o laboratório, neste caso no British Antarctic Survey, em que consegui abrir os estômagos, ok? Que é no laboratório em Inglaterra. E, claro, novamente, ainda como muito parecido como no mestrado, identificar tudo o que conseguimos encontrar nos estômagos, desde bicos de cefalópodes, bocados de caranguejos, estrelas do mar, peixe, de modo a tentar perceber, então, quais são as espécies que existem ali e que, por estarem num espaço muito remoto e no mar profundo ser difícil de mostrar cientificamente, ainda temos pouco conhecimento, porque não há grandes expedições lá. Então nós vamos usar o predador, o bacalhau, que come de tudo, para tentar perceber quais são as espécies que lá existem. E depois, através de algumas técnicas de análises químicas, tentar perceber qual é então a estrutura da cadeia alimentar, quem é que é o predador, quem é que come quem. Por exemplo, nós aqui temos um bico da lula colossal, aquela lula de 500 quilos, e apesar de vir no estômago do bacalhau, nós sabemos que ela vai comer espécies que o bacalhau também come. Ou seja, é um nível trófico intermédio, não é o produto topo, é ali no meio. Mas para isso nós precisamos de ter confirmação e vamos utilizar então essas análises químicas para o fazer. Aqui, a pesca já é bastante diferente. Primeiro, estamos mais acima, portanto não estamos a pescar no meio do gelo, ok? Ocasionalmente temos a sorte de ver um iceberg, mas há algo que nós vemos constantemente e regularmente, que é ilhas. Ao contrário do Mar de Ross, que nós não vemos nada, estamos exatamente isolados, só no meio de gelo, aqui já conseguimos ver alguma terra inabitada, é certo, mas conseguimos. Depois, uma coisa diferente do que, por exemplo, no Mar de Ross, é que a Geórgia do Sul já está acima dos 60 graus sul, e então já não é considerado um território de todos, como é o território abaixo dos 60 graus sul. E a Geórgia do Sul e as Ilhas Sanduíche Sul já são um território que tem um governo. Apesar de ainda gerirem a pesca e tudo consoante as regras da CAMLAR, que é quem conserva os organismos na Antártida, já tem as suas próprias regras e, por exemplo, uma coisa que nós vemos regularmente é o avião e o barco patrulha do governo, para tentar perceber se há pesca ilegal, se não há pesca ilegal,
sempre com esses cuidados. E depois vemos espécies que já não vemos tão a sul, às vezes, como é o caso do cachalote, das orcas, que vivem muito ali à volta da Geórgia do Sul. Mas também, por exemplo, espécies de albatrozes, que já não chegam tanto a sul, são espécies que ficam ligeiramente a norte e nunca chegam ao continente, ao contrário, por exemplo, do pétalo gigante, que já vos mostrei há bocado, mas que, por exemplo, aqui constantemente estão atrás e nós estamos a pescar e temos sempre constantemente dezenas, centenas de aves atrás. Aqui, tal como no Mar de Ross, tive a oportunidade, felizmente, de conhecer mais uma ilha, neste caso foi as Ilhas Falkland e King Edward Point. Porquê? As Ilhas Falkland, porque era de onde o barco de pesca ia sair, e então estive na Stanley. Na altura, e atualmente, vocês já vão ver que este ano nós já tivemos, eu e o José Abreu, que é o presidente da Apex Portugal neste momento, também esteve lá. Já tivemos nas Falkland, por exemplo, já não havia campos minados. Na altura, em 2020, ainda havia minas remanescentes da guerra da Argentina com a Inglaterra, pelo domínio da ilha. Mas, por exemplo, também ir a King Edward Point, que é a ilha da Geórgia do Sul já, que me permitiu, por exemplo, ver pela primeira vez pinguins-rei, lobos da Antártida. Ou seja, apesar de irmos para trabalho, novamente, temos a oportunidade sempre de ver alguma coisa nova, conhecer terras novas, que é uma das grandes boas coisas de trabalhar na Antártida. Além destas viagens no barco, tivemos agora em 2022, estive com o José Abreu, presidente da Apex Portugal, na base científica de King Edward Point, que fica na Geórgia do Sul. E se eu estive em King Edward Point em 2020, no verão, onde temos pouca neve e temos muitos animais, agora tivemos no inverno, tivemos lá entre abril e agosto, que é inverno no hemisfério sul. E o que é que nós estamos lá a fazer? Eu estive lá, por exemplo, a analisar estômagos de bacalhaus, que já tinham sido recolhidos noutros anos. Tínhamos uma arca cheia de estômagos de bacalhaus e de outras espécies, mas também a rever os otólitos que tínhamos recolhido na viagem anterior. Porquê? Porque na base temos uma coleção de otólitos que eu aproveitei também para estudar, de modo a quando nós fazemos estudos podermos comparar para perceber se através dos otólitos, que são um estilo de um osso que existe nos peixes e que nos permite identificar a espécie, tal como as bocas das lulas nos permitem identificar a espécie. E aqui o trabalho foi muito parecido ao do laboratório em Inglaterra. Foi abrir estômagos e identificar as espécies que o bacalhau andava a comer. E aqui, quando nós vemos e nós dizemos que o bacalhau come de tudo, come mesmo de tudo, incluindo pinguins, ok? É mesmo de tudo. E ele permite-nos então estudar a cadeia alimentar toda. Aqui, e estando em terra, já aquilo que nós vemos e aquilo que nós experienciamos durante estas campanhas é completamente diferente. Conseguimos estar perto dos animais, conseguimos passear. Por exemplo, na Geórgia do Sul havia antigamente muitas estações baleeiras, na altura da pesca à baleia, e então ainda tem muitos registros dessa pesca. Temos glaciares, que são coisas que quando nós estamos no mar não conseguimos ver. E claro, temos a oportunidade de estar perto de animais que não estamos no mar. Por exemplo, eu quando vejo um pinguim no mar, eu não posso ir à beira dele e tirar uma foto. Quando vejo um pinguim em terra, em King Edward Point, junto à estação, eu posso ir a 1 metro dele e tirar uma foto. Ou seja, é diferente. Temos diferentes confortos. Por exemplo, aqui não estamos preocupados com as tempestades, porque se houver uma tempestade, nós estamos dentro de casa. Esta aqui, por exemplo, é uma cabana, não é a base. É uma cabana que vocês podem ir e passar uma noite. Não tem quarto de banho, não tem fogão, mas tem as condições necessárias para se passar, por exemplo, uma noite, uma semana, ok? E claro, estamos sempre perto, por exemplo, de lobos, de focas leopardo, conseguimos ver focas de elefante. Isto são tudo oportunidades que nós temos numa base científica que não temos, por exemplo, num barco. Mas, e por exemplo, uma grande diferença, se vocês tiverem a possibilidade de ir num barco de pesca, principalmente, ou para uma base científica, é que no barco nós trabalhamos 24 horas, 7 dias por semana. Numa base científica, nós temos a oportunidade de fazer, nós temos uma oportunidade de passear, de aproveitar. Por exemplo, aqui estou eu e o José Abreu a fazer um boneco de neve. Nós estivemos lá durante o 21 de junho, que é o chamado Midwinter, é como se fosse o Natal na Antártida, porque é quando entra, é a noite mais longa do ano,
é 24 horas de noite, não na Geórgia do Sul, porque está ligeiramente a norte, mas, por exemplo, tivemos a oportunidade de dar um mergulho, como se fosse o primeiro mergulho do ano. Eles montaram uma árvore de Natal, pudemos jogar voleibol, podemos ir ver glaciares, ou seja, tudo oportunidades que, estando numa base científica, nós temos que não estamos, por exemplo, estando num barco de pesca. E é por isto tudo, por aquilo que eu vos disse sobre a Antártida, que eu vim trabalhar para a Antártida. Foi uma curiosidade, claro, eu gostava muito do Ártico, meu pai estava emigrado na Islândia, mas eu acabei por ir trabalhar com o José Xavier, e com trabalho e com esforço, dedicação, claro, consegui ter estas oportunidades. Mas é isso que eu gostava que vocês tirassem também deste webinar, a Antártida é um sítio especial, tem coisas especiais, está sob ameaça, e esta ameaça não é só do que se passa lá, é de coisas que nós fazemos aqui no planeta, em todo o planeta, que chegam à Antártida, e que, se vocês quiserem estudar, há muitas oportunidades, muitas, ou seja, pode ir para barcos de pesca, barcos científicos, bases científicas, mas que toda a gente consegue, ok? E com isto eu termino então a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, José Queiroz, pela sua apresentação. Entretanto, não sei se têm perguntas, aproveitem o momento e agora para deixar as suas questões ao José. Entretanto, posso fazer uma pergunta, enquanto o pessoal começa a pensar. Como bem disse, as condições climáticas na Antártida são um pouco, quando comparadas aqui, por exemplo, com a Península Ibérica, o mesmo vento que tem na Antártida, se fizer o mesmo vento aqui, por exemplo, em Portugal, vamos ter estragos devastadores. Então, como é estar na Antártida, por exemplo, tipo, a nível emocional, como é que se lida com essas situações que são anormais do nosso habitat normal, né? Sim. Não, isto é... Como é que se lida? Lida-se normal, efetivamente. Por exemplo, estando num barco de pesca, ou num barco científico, barco de pesca principalmente, quando há estes ventos fortes que causam muita ondulação, a maneira de lidar é continuar a trabalhar. Porque o barco está a trabalhar, não é hipótese. Por exemplo, quando estamos na base, nós felizmente tivemos a sorte de não apanhar grandes ventos, porque a maior parte das bases são construídas em zonas abrigadas, para não levar com estes ventos. Mas o que acontece é que nos dias de mau tempo, que havia riscos de avalanche para sair da base e tal, a base estava equipada com tudo para nós podermos estar entretidos. Por exemplo, eu com o José Abreu jogávamos ping-pong, tínhamos um ginásio onde estávamos entretidos, às vezes estávamos a correr, tínhamos vídeos para ver, portanto, acabas sempre por passar o tempo. As bases têm muita coisa para fazer, mesmo apesar de pode estar mau tempo, mas tens sempre algo para fazer. Ou trabalhar ao computador, que é sempre uma hipótese. E com as tempestades, aparentemente tempestades, né, para nós, é Sim. possível sentir-se tranquilo? Sim, sim. Okay. O ideal é sempre, por exemplo, se estiveres num barco, se começas a ver o capitão mais intranquilo, tu ficas intranquilo. Se o capitão está intranquilo é porque algo não está bem. Mas eles estão quase sempre tranquilos, eles estão a pescar, o que eles querem é pescar. Por exemplo, os barcos científicos tendencialmente abrigam-se das tempestades. Ou seja, se o vento está a vir de norte e estão à beira de uma ilha, eles metem-se na parte sul da ilha de modo a estar em águas calmas. Okay. Na base, como a maior parte delas estão abrigadas, estás super tranquilo, nem pensas nisso. É só mais uma coisa para estar à janela a ver. Exato. Ok. A teu ver, quais são os maiores desafios, tanto pessoais como logística, em planear uma expedição ou mesmo em participar na expedição? Em termos logísticos, a coisa mais complicada para mim é ter a certeza que não me esqueço de nada. Porque efetivamente... Exatamente. Não é só ir ali e voltar. Por exemplo, se estiveres a fazer uma investigação sem descrédito algum, no Rio Mondego, se te faltar alguma coisa, tu nem que vás ao continente buscar sacos. Eles estão lá. Né? Sim. Na Antártida, se esqueces dos sacos, não recolhes amostras e vais lá gastar dinheiro, estás numa viagem e acabas por ser isso.
A nível pessoal, eu acho que depende muito. Por exemplo, atualmente os barcos de pesca na Antártida ou as bases têm boa internet, portanto estás sempre conectado ao mundo, podes falar com a família, podes falar com os amigos. Se não tivesses isso, era mais difícil. Sim. Tendo isso, é uma questão de tentar manter o contacto e nunca fazes, das duas uma, ou és contratado mesmo para isso, que nós tínhamos colegas nossos na base que estavam lá há um ano, mais de um ano, aí efetivamente precisas de preparar de outra maneira, claro. Se vais como cientista, normalmente tens etapas curtas, são 3 meses no máximo, é uma questão de hábito. Ok. Ora, surgiu aqui uma pergunta da Débora. Ela diz, a nível pessoal, qual é a sensação de ter a oportunidade de estar e fazer ciência num lugar tão diferente, e especialmente com a idade tão jovem? Eu já não sou jovem, Débora, já tenho 28 anos. Não, agora atualmente já é, a sensação e a oportunidade é sempre especial, não é? É por tudo, é aquilo que eu digo. Quer dizer, ela está a referir-se aos 21 anos, Sim. a primeira vez, não é? Sim, quando foi aos 21 foi diferente. Agora não, agora pronto, também já é um bocado, já tive a oportunidade de ir várias vezes, já vamos com mais tranquilidade e tal. Quando eu fui aos 21 foi muito diferente, até porque eu fui sozinho na altura, não, o José Xavier, que era meu orientador, não foi, eu depois estive com ele na Nova Zelândia porque ele foi fazer trabalho para a Nova Zelândia durante um mês. Mas eu só me encontrei com ele quando eu cheguei à Terra. Ou seja, nós acabámos por estar juntos uma semana na Nova Zelândia, mas eu estive sozinho lá. E antes de eu ir, houve umas complicações com os japoneses, e há cerca de 2 semanas houve ali períodos em que nós não sabíamos se devíamos ir, se não devíamos ir, e eu acabei por ir. Aí foi um bocado, acho, a aventura. Pá, aí vai um bocado, foi da personalidade. Pá, com os pescadores principalmente, foi tentar dar-me bem, tentar ajudá-los para ganhar o meu espaço. Claro que estando cá fora, uma pessoa vem cá fora, vê um iceberg, claro que sabe que está ali no especial e acabas por fazer certos sacrifícios que achavas que nunca ias fazer. Por exemplo, estás num barco de pesca, ajudá-los a pescar. E tu és jovem, tu és cientista, tu achas que vais lá para ajudar à conservação da espécie e de repente estás com uma faca a cortar peixe. Claro, né? Mas é daquelas coisas que tu olhas e dizes, eu tenho a oportunidade de estar aqui e para fazer um bom trabalho preciso disto para me dar mais oportunidade de estar aqui. E depois, claro, é aproveitar hum, com esta idade de ver coisas que eu achei que nunca ia ver. Eu não, achei que nunca ia à Nova Zelândia na altura, aos 20 anos, uma pessoa está a fazer licenciatura, eu fui no primeiro ano de mestrado, uma pessoa acha que não vai a lado nenhum, acha que não sai da Europa, não há dinheiro, era uma irrealidade. E depois pagarem-nos, ainda temos a oportunidade de conhecer sítios, claro que nos sentimos super motivados e super especiais. Não especiais por ser especial, mas tens uma oportunidade especial e tens é que agarrá-la com unhas e dentes e com tudo o que puderes, de modo a continuar. Ok. Falando em oportunidades, pode detalhar um pouco sobre como teve acesso a essas viagens e como fez para participar? Bem, eu para começar, eu fiz a minha licenciatura em Aveiro, em Biologia, e comecei a trabalhar com mar profundo. Ponto. E o que aconteceu na altura, eu sei só um bocado de história porque eu cheguei aqui um bocado, não por acaso, mas porque calhou. Meu pai na altura foi imigrante na Islândia, que é ártico, pá, e que as fotos que ele mostrava, eu comecei a gostar muito dos polos. E na altura o José Xavier, que é o orientador, tinha lançado o livro em 2014, que é o Experiência Antártica. E eu li, eu disse, foi que pá, quero trabalhar com este gajo. Não. Então, eu na altura, até foi alguém que me disse, vai haver uma conferência polar no Porto, eu sou do Porto, é barata, custava 20 euros, pá, ou 10 euros, ou 15 euros, pá, uma coisa barata, que tu dizes, é uma vez e pode ser a oportunidade de uma vida. E acabei por ir lá só para ver o Xavier e falar com ele. E disse, gostei muito do seu livro, gostava de trabalhar consigo, e foi assim que eu comecei. Esta viagem, efetivamente, foi uma sorte. Foi uma sorte, ou seja, eu ia fazer um mestrado, já tinha falado com o Xavier sobre um tema com bicos de lulas, com albatrozes, até que os japoneses da NEP queriam fazer o documentário e queriam alguém para estar a bordo de um barco de pesca a filmar. E falaram para tentar filmar a lula colossal. O que aconteceu foi que falaram com diferentes especialistas de lulas por todo o mundo, incluindo o José Xavier, e nenhum deles podia ir. E nenhum deles tinha alunos para ir, exceto o Xavier que me tinha a mim que disse, eu tenho um aluno. E foi assim que surgiu a primeira vez.
Pronto, não há muito a dizer. Isto foi plena sorte. Eu sabia, estava a trabalhar, trabalhava com o Xavier, tinha apontado, pelo menos no doutoramento, ir lá em baixo, surgiu mais cedo por um rasgo de sorte. Foi estar, é literalmente estar no sítio certo à hora certa. Ponto. A diferença, isto é o que eu gosto de fazer sempre referência, é o que nós fazemos com essa hora certa e o local certo. Eu podia ter ido lá em baixo, feito um trabalho mau, ser irresponsável e jamais iria lá outra vez. Se temos a sorte de estar no lugar certo à hora certa e agarrarmos essa oportunidade, depois os lugares certos e horas certas deixam de ser só sorte. E hoje em dia fui lá em baixo no doutoramento, já planeado, sabíamos que íamos lá e por aí em diante. Ok. Hum, e quais são os conselhos que pode dar um jovem cientista que tem ideias em, se calhar, se programar para entrar num, para procurar um barco de pesquisa, que tenha algum trabalho interessante que queira fazer? O Sim, que sugeria? o primeiro conselho que eu acho que tem que ser dado, efetivamente, é não ter medo de falar. Isto aconteceu comigo. A história é curiosa. Eu fui à Conferência do Porto e eu olhava para o Xavier, ainda por cima o Xavier, quem o conhecer, ele tem o hábito de ir às conferências de fato e gravata. Eu sou um miúdo de licenciatura, tu vês um homem, um cientista que publica um livro, está lá de fato e gravata, claro, ficamos tímidos. E eu na altura estava, quem falou comigo e quem me convenceu e disse que ele era uma pessoa espetacular foi a Nádia, que na altura era da Apex Portugal também, e disse, não, vai falar com o Xavier, ele é espetacular, ele é porreiro. E foi se calhar esse o grande, é tipo não ter medo de falar. Se queremos trabalhar com uma pessoa, vamos lá e falamos. Dizemos, eu gostava de trabalhar consigo. Claro que ele não te vai dizer, ou a pessoa que queres trabalhar não te vai dizer, então vais já à Antártida comigo para o ano. Não. O que tens que fazer a partir daí é provar à pessoa com quem estás a trabalhar que mereces oportunidades e que trabalhas e que ele pode confiar em ti para isso. Quem diz Ok. Antártida, atenção, diz em todo lado, em todo o Sim, mundo. sim, Ok? exato. Na Antártida, claro que há esta particularidade de ser só uma vez por ano, porque é só no verão, praticamente, e são menos as pessoas que trabalham. Mas o conselho é esse, é não ter medo de falar, procurar quem querem trabalhar e depois de estar a trabalhar, mostrar que querem, mostrar que gostam e dar E tudo. depois a ter a noção de equipa, né? Porque não é de fácil acesso e quando se vai lá tem que se fazer tudo o que se pode fazer. Sim, não chegar lá, eu conheço histórias de pessoas que depois chegam lá e é quase umas férias, fazem um pequeno trabalho. Não, se nós estamos lá um mês, vamos tentar trabalhar esse mês. Se o nosso trabalho acabou, tentar fazer mais alguma coisa para compensar essa altura. Exato. Percebo, foi o que aconteceu quando eu fui ao Mar de Ross. O nosso objetivo era filmar, mas nós dissemos, não vamos estar lá 3 meses só com uma câmera na mão. Então arranjamos as perguntas, recolhemos amostras, fizemos contactos. E é um bocado isso, ter sempre noção e sempre perguntar, alguém precisa de alguma amostra, já que nós vamos lá tentar trazer, sempre com essa noção de equipa, claro. Exato, exato. Ora, tenho aqui uma pergunta do José Abreu e ele então pergunta como é que você vê o papel de Portugal nessas regiões polares, em termos da ciência. Ah, sim, eu por acaso já fiz na altura muitas apresentações sobre o papel de Portugal. Nós, Portugal, no que nós temos nós não somos ricos, não temos dinheiro para andar a fazer ciência, com ter bases, ter navios. Então o que é que Portugal pode dar? É o conhecimento. Ou seja, por exemplo, no Portugal não está na Câmara, mas por exemplo o José, a tese de doutoramento dele é analisar impactos da pesca nas populações de granadeiros e de raias. O que é que o José vai dar? O José vai dar conhecimento para mostrar que Portugal sabe e está a contribuir para a melhor gestão de recursos. Não podemos dar dinheiro, temos que dar conhecimento. Eu acho que é este o papel que Portugal tem. É tentar fazer o melhor com o que tem e no que nós temos, apesar de não sermos muitos, somos bons. Exato. Ok. Então, mais perguntas? Não sei se tem, se o pessoal tem mais curiosidades. Ora, aqui está a Cláudia a agradecer e a dizer que aprendeu muito hoje com o José. Uma excelente apresentação, muitos parabéns pelo Obrigado, esforço e Cláudio. dedicação. Obrigada, Cláudia. Ora, mais perguntas? Não sei se o pessoal tem alguma pergunta a fazer.
Sara ou a Carolina? E se me permites, Kátia, relativamente Sim, ao sim. que podemos fazer também, que agora estava a olhar para o símbolo da Apex, criar uma network é muito importante, principalmente na Antártida ou no Ártico também. Estar Sim. envolvido nas associações, a Apex Portugal, junto a nível Portugal. Por exemplo, eu conheci a Sara Pedro na altura em que estava na Apex Portugal. Conheci muita gente, conheci a Sara Pedro, Sara Aparício. E hoje, claro, estou na Apex Internacional também. E isso ajuda. Falar com os outros, há oportunidades que surgem noutros lados que vêm mais de boca a boca do que da internet ou de concursos públicos. Portanto, criar network, estar envolvido, ser ativo é muito importante também e é algo que pode ajudar muito um jovem cientista, principalmente um jovem cientista. Exato. E o que é que achou desse nosso webinar? E se acha que é importante e que devemos continuar a fazê-lo? Acho que sim, acho que devem, pá, se calhar com melhores oradores, Ah, estou a brincar. Não, mas espetacular. acho que devem tentar ir para outras áreas. Eu sei, eu conheço o Lucas foi o primeiro a dar, infelizmente nós estávamos na Antártida, eu não consegui ver o webinar dele. Eu conheço o Lucas pessoalmente, ele trabalhou connosco aqui em Coimbra há uns anos atrás e é também biólogo. Mas é muito interessante e também dar outras perspectivas, porque há muita gente que acha que a ciência na Antártida é quase sempre de biologia, por causa dos Sim, sim. animais, por causa de tudo. Mas Carolina, vocês trabalham em meteorologia, oceanografia com a Irina, são outras perspectivas. Há muita gente a fazer ciência social, ou seja, todas as áreas têm espaço e local na Antártida. Portanto, Exato. se conseguirem também diversificar, Enquanto é ao genial. webinar do Lucas, está disponível no nosso YouTube, José Queiroz, depois, quando puder, Sim, senhora. passarei Obrigado. assistir um bocado. Esqueci-me dessa parte. Ok. Ora então, não sei se tem mais perguntas, eu acho que já estamos também a cumprir o tempo, né? Aproveito então para agradecer ao José pelo tempo e pela aula que deu, né? Até falou muito além do que era a linha do trabalho, eu acho que trouxe muita informação útil. As pessoas, além, podem estar a são pessoas que não têm nada a ver com a ciência polar e fez um bom encadeamento, conseguiu descrever, conseguiu mostrar o que é e como é que se faz e o que é que tem feito. Em nome da Apex Portugal, agradeço a sua participação e espero, em nome da Apex, poder contar consigo sempre nas próximas e em mais atividades que possamos desenvolver. Muito obrigado, Cátia. E a Não todos. sei se tem alguma coisa a acrescentar. Bem, e também, se calhar, em nome da Apex Internacional, obrigado pelo trabalho que fazem, né? Porque é sempre importante. Nós estamos na Apex Internacional, não conseguimos chegar a todo lado, e vocês, como Comitê Nacional, conseguem chegar muito mais longe dentro dos países, que é muito importante também. Okay. Muito obrigada, José, e muito obrigada a toda a audiência. E esperamos em breve poder apresentar mais o webinar e poder contar com a vossa presença e divulguem. Esse webinar vai estar disponível brevemente no nosso YouTube. Quem puder assistir, assista e divulga para que possa chegar a mais pessoas. Muito obrigada. Obrigado, Cátia. Tchau. Tchau, tchau.